Olá, pessoal, um bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo? Bom, espero que todos estejam bem. Bom, conforme a gente combinou, a gente foi solicitado uma tolerância de 15 minutos para que desse tempo para vocês ingressassem ajeitassem a internet para ingressar na nossa aula, né? Então, é previsível a gente estar iniciando nesse horário. Bom, eu quero aproveitar a oportunidade, né, para conversar com vocês a respeito da dificuldade que vocês estão sentindo, né? Foi me repassado que vocês estão com dificuldade com o horário, né? Não o horário da aula, mas o horário de tempo para realizar as tarefas, tá? Então, como nós temos aulas todos os dias, né? E temos, cada dia nós temos uma tarefa a ser cumprida, me parece que, independente assim, da realidade de cada um, mas tem uma situação que pode ser geral, que seria mais ou menos assim: alguns colegas de vocês têm trabalho durante a semana, né? Outros colegas de vocês têm aula em outros horários, né? E isso significa que... E tem outros problemas extras, né? Que, por exemplo, conexão de internet, localidade, né? Alguns colegas moram em algumas situações, em alguns lugares que não, a internet não funciona direito, daí fica inviável, né? A gente poder repassar as atividades e o aluno não ter condições de acessar as atividades. Uma outra dificuldade que também existe, né, que alguns colegas de vocês, né, devido a choque de horários, não conseguiram se matricular na disciplina e também, devido a isso, não conseguem ter acesso ao CIGA. Tá? Tá. E sobre o CIGA, também existe um outro problema, que é a questão da instabilidade do sistema, né? Nem sempre ele está funcionando direito para vocês conseguirem acessar as tarefas. Tá? E sem falar também, né, que alguns colegas utilizam o telefone celular para realizar as atividades. E na configuração do telefone celular, alguns recursos do CIGA não estão disponíveis. Tá? Então, isso permite que aconteça uma série de situações, tá, que acaba interferindo no andamento, né, das atividades propostas e que estão sob responsabilidade da nossa componente curricular. Tá? Bom, então tem esses levantamentos, né, que me foi repassado, que eu tomei conhecimento, tá? E, bom, e outros casos especiais também. Eventualmente, alguém pode adoecer, né, levar um parente no hospital, né, ou algum outro tipo de, de situação, por exemplo, a questão de enviar o arquivo. A pessoa está com o trabalho, a atividade toda pronta, né, mas não consegue enviar o arquivo é, é, pelo sistema, porque ou o sistema está fora do ar, ou a internet não está carregando o arquivo, né? ou, ou realmente tem alguma flutuação, né? O celular não está correspondendo. Então, existe uma série de situações que está comprometendo individualmente cada um de vocês, afetando cada um de vocês de uma maneira ou de outra. Tá? E um outro detalhe também, que vocês estão se sentindo sobrecarregados com essa quantidade de atividades diárias. Né? E isso realmente faz sentido. Né? Se você tem o trabalho durante o dia para fazer, se você tem outra disciplina para cursar, e se sua internet não está funcionando direito, né?
e quando funciona, você não consegue realizar as tarefas na época certa, no período certo, né? Isso acaba afetando de uma maneira ou de outra individualmente, tá? Bom, então eu vou aproveitar o espaço para ouvir um pouquinho mais de vocês, para a gente tomar uma outra iniciativa para contornar esses problemas que, por uma hora ou outra, fogem do nosso controle, tá? Então, vamos aproveitar esse espaço para ouvir um pouquinho mais de vocês e procurar solução para contornar essas dificuldades que estão atrapalhando, né, o nosso aproveitamento. Fique à vontade. Bom dia, professor. Tá me ouvindo direito? Bom dia, estou ouvindo. Aqui é o Luíde. Em relação às atividades, como o senhor bem falou, o que está sobrecarregando muito é o quantitativo, né, de atividade por dia. Eu sei que tem diferentes realidades aqui na turma e tudo mais, mas tem pessoas que trabalham, tem pessoas que precisam cuidar da casa, né? Muitas das vezes a gente está vendo a sua aula, mas está arrumando alguma coisa em casa, tem pessoas que precisam realizar outras atividades até mesmo na hora que está assistindo a aula. E isso também ocorre à tarde, à noite, às vezes a gente está, por conta da pandemia, né, muitos tiveram que ir atrás de emprego também, outros tiveram que ficar mais focado nas atividades diárias em casa. E como o senhor bem disse, esse quantitativo, ele às vezes sobrecarrega o aluno. E foi uma grande dificuldade que eu vi assim na turma. Eu sei que tem a, o que consegue, né, mas também tem os alunos que não estão conseguindo acompanhar, certo? Então, em relação às atividades, é isso que eu tenho ali dizer. Esse negócio de Luiz, atividade obrigado aí pela. é uma grande questão que, apesar de não colocarem aí no grupo do qual o senhor está incluso, eles falam muito sobre a sobrecarga de muita atividade que eles têm que estar fazendo, que não conseguem acompanhar. Eu, particularmente, como eu disse, eu sinto que não estou aproveitando bem esse momento. E com a atividade todo santo dia, acredito que não só para mim, mas para os demais também, faz com que a gente se sinta que só está fazendo atividade sem conseguir absorver o assunto. A gente não está conseguindo lhe acompanhar, entendeu? No seu raciocínio de... isso aí. Alguém É como o Luiz falou, estou tendo microfonia. Só um momentinho. Tá. Como o Luiz falou agora há pouco, né? Se você tem outra responsabilidade, por exemplo, para fazer no trabalho, na casa, ou alguma questão de saúde profissional, né? Realmente fica complicado de você ter o aproveitamento que você gostaria de ter, né? E por isso sente essa inquietude, né, no aluno, né? Então, é válido a exposição de vocês. E sobre os exercícios, professor, o senhor tem como... Porque hoje o senhor já ia passar mais uma outra tarefa, certo? Tem como o Sim, sim. senhor... Conforme a gente tinha programado, né? Eu Na gostaria... verdade, Tinha como o senhor não sei por que reduzir está dando essas tarefas. microfonia, mas continua.
Voltando, eu falei assim, teria como o senhor reduzir essas tarefas. Como está no momento de laboratório, a gente tem até um dia 9, não é isso? Aí eu queria perguntar se teria como passar pelo menos só dia 9, umas 2, 3 tarefas para que os meninos possam preparar o laboratório. Nós possamos preparar nosso laboratório, mesmo porque com tanta tarefa a gente fica preocupado, mas será que a gente vai conseguir atingir a nota? Será que vai ficar bom o nosso trabalho, entendeu? Aí é mais essa preocupação de se a gente vai se dar bem ou não. Bom, a nossa carga horária são 30 horas, né? Embora seja 30 horas, ele acaba sendo comprometido em uma semana toda, né? Fazer uma disciplina em uma semana acaba sobrecarregando, né? Cada um aluno, né? Qualquer um aluno. Ah, o ideal, bom, a gente poder distribuir já falei antes, distribuir essa carga horária durante as semanas, né, para que vocês tenham tempo de ter o aproveitamento, fazer atividade, pesquisar, ter a leitura, né, e assim conseguir realizar as tarefas. Bom, o que estava programado para as nossas experimentos, né, seriam por volta de 10 a 12 experimentos, né? Mas eu percebi que no, na quantidade de aula que a gente tinha, e para fazer 12 experimentos, 13, 14, né? Normalmente a gente faz 10. Ficaria muito sobrecarregado, né? Então, eu tive a ideia de reduzir para 5, né? Mas tem um detalhe, tá? A gente faz 12 experimentos, 15 experimentos, quando nós estamos numa situação de aulas presenciais, né? Onde você vai para o laboratório, né? Você tem a discussão, né? Você monta a equipe, tá? Você distribui as tarefas. Então, nessa situação, a gente consegue fazer as 10, 12 experiências, né? Sem muita dificuldade, né? Por esse sistema de aulas remotas, né? Além de aparecer todas essas situações que vocês já citaram, né? Fica complicado, por exemplo, a gente fazer um experimento, né? Em equipe, tá? E esse é outro detalhe que apareceu, né? Como consequência da sobrecarga de vocês. Se a gente redistribui um trabalho para os trabalhos individuais, com certeza, mesmo a gente reduzindo a quantidade de experiência, vocês vão ser sobrecarregados consequentemente. Tá? Então, essa foi uma outra situação que eu consegui identificar, né, refletindo a sobrecarga que vocês estão sentindo. A gente repassar as atividades individuais. Tá? Se fosse uma outra situação diferente, não tinha problema, né? A gente poderia fazer uma atividade, né? Daí dá tempo para fazer a outra, para tirar as dúvidas, mas não está muito corrido, né? E fazendo atividade sozinho, e nessa situação à distância, né? Remota, onde você tem toda uma sobrecarga de responsabilidade para fazer fora da sala de aula, acaba comprometendo, né, o rendimento de de vocês, tá? Aí, no caso, o senhor vai reduzir as atividades ou o senhor está dizendo que já reduziu as atividades? Certo. Antes de reduzir as atividades, eu queria levantar se tem mais alguma exposição que a gente consiga atender, né, para no futuro a gente não precisar de novo, né, fazer um reajuste, caso esse não seja suficiente, tá?
tem alguma exposição só para a gente tomar conhecimento, para que a gente consiga atender toda a demanda e assim sairmos satisfeitos daqui? O seu laboratório, professor, ele vai ficar da, dessa forma com esses experimentos ou o senhor pretende... Porque, assim, eu- o laboratório em si, né, de ensino, né, que a gente tem, né, desde o início, é uma forma de da gente, como é que eu posso falar, aumentar, né, nossa didática de ensino, né, do que o laboratório é de ensino, para a gente praticar colocar em prática a nossa docência, né. E os experimentos, assim, parece ser assim mais um trabalho, entendeu? Não consegui assim ver a prática docente. Eu não sei se o senhor pretende continuar com os experimentos ou se a gente pode, como a Kelly falou, realizar um trabalho, até mesmo uma apresentação, uma única, né? Não precisava ser tantos experimentos, mas sim um único trabalho avaliativo. E aí sim trabalhasse a nossa prática docente. Não sei se você conseguiu entender o que eu quis dizer. Tá. Bom, o Luigi, ele levantou um ponto de vista bastante interessante. Talvez não esteja claro para todo mundo, né? Mas é uma coisa interessante a respeito do que ele falou da prática docente nas componentes curriculares que vocês cursam. Bom, deixa eu, deixa eu começar tocando nesse ponto de vista. É o seguinte, né? As disciplinas de laboratório, elas têm, se você for abordar, por exemplo, outros cursos, né, pedagogia, história, biologia, engenharia de pesca, elas têm conceitos diferentes, né? Então, nós temos um laboratório, né, que é semelhante àquele laboratório que o ator faz, né, antes de participar de um cinema, de um filme, de uma novela, né? E tem aquele laboratório que você faz experimentos, né? Tem aquele laboratório que você faz atividades de extensão, tá? Então, isso são situações, conceitos diferentes que nós temos de laboratório, tá? A nossa disciplina, ela exige laboratório, mas não é aquele laboratório que você vai fazer a prática docente, né? O laboratório que está na nossa programação, nosso projeto pedagógico, né, que está adaptado e reconhecido pelo Ministério da Educação, é aquele laboratório do espaço físico, do laboratório mesmo, que você faz a experiência, né, que você manuseia, manipula, né, você constrói relatórios, né, você faz observação da sua vivência experimental. Tá? Então, nós temos esse conceito de laboratório que é semelhante àqueles que acontecem, por exemplo, aquelas turmas de biologia que vão fazer medidas, por exemplo, num laboratório de genética, um laboratório de química, né, que você tem reação de, de, de compostos, né? A diferença agora, né, que é a nossa responsabilidade, que aumenta a sobrecarga, que a gente não está fazendo esse laboratório presencial, né? Nós estamos fazendo esse laboratório virtualmente. Tá? Então, se fosse presencial, o que a gente ia fazer? A gente ia montar os experimentos, vocês teriam que se redistribuir em equipes, né? Fazer as medidas dos experimentos, tomar as devidas anotações, aprender ou pôr em prática o método científico de análise de resultados, né? Interpretação de erros, claro, de acertos, né? E assim obter, né,
a realização da disciplina dentro das tarefas realizadas, tá? Então, olha lá, o nosso conceito de laboratório, né, é aquele laboratório que está mais voltado, né, para aquelas situações, por exemplo, engenharia de pesca, né, ciências biológicas, pedagogia, né, aqueles cursos de química, né, laboratório de engenharia, que você faz testes em concretos, né? Laboratório, por exemplo, de instalações elétricas, que você vai montar os circuitos, visualizar, né? Então, esse nosso conceito de laboratório, ele está nesse núcleo, né, de, de, de carga experimental, tá? Esse outro laboratório, que vocês fazem a prática docente, né, eles enquadram naquelas disciplinas, né, do núcleo de vocês, né, que vocês vão usar em sala de aula, né? Então, a gente está naquele núcleo diferente do núcleo de formação, né, pedagógica de vocês, tá? Então, foi muito interessante esse ponto de vista do Luiz, que ele colocou para a gente. Talvez isso não tivesse muito claro, né, quando a gente começou a nossa experiência. Por exemplo, no passado, né, essas disciplinas que vocês cursaram, aquelas matemática básica, cálculo, né, estatística, essas disciplinas já não tinham laboratório. Só as disciplinas que tinham laboratório, né, no caso, hoje vocês eu acho que não cursam mais química, né? Era química, física, biologia, biofísica. Então, eram essas disciplinas que tinham um laboratório com esse conceito mais antigo de ir fazer as anotações das medidas, né? Fazer gráficos. Então, essas eram as únicas disciplinas que existiam laboratórios, né? Com a atualização do nosso currículo, né, foi criada a modalidade de laboratório para as disciplinas teóricas, né? Então, isso talvez não tivesse muito claro, né, na nossa componente curricular. Bom, tem uma pergunta, né, do Marcelo: qual desses laboratórios está na ementa do curso de matemática, né? Em relação a qual laboratório? O laboratório de física, É porque a gente foi apresentado, como o senhor mesmo tinha dito, a gente foi apresentado que o laboratório do nosso curso, desde o início, era laboratório de docência. Ou seja, para a gente aplicar os métodos que a gente desenvolveu durante as aulas, para a gente ser avaliado, né? Para eles avaliarem nosso método de ensino. Agora, com essa chegada de que o nosso laboratório agora é um laboratório mais experimental, digamos assim, para fazer anotações de como acontecem as experiências e tudo mais. Isso acaba confundindo a nossa cabeça, porque desde o início do curso, desde 2018, a gente já está em 2021, desde 2018 a gente foi apresentado que o laboratório seria de práticas docentes. Então, para chegar agora com essa nova ideia de laboratório, seria bom o senhor ter dito isso logo no início da disciplina, porque a gente fica meio confuso, entende? Não sei se o senhor entende o que eu quero dizer. Mas a gente fica meio confuso de chegar agora, a gente já teve ontem, né? A gente já teve ontem um início disso, com o senhor passando tarefas, aí hoje já seria uma nova tarefa, o que assusta bastante a gente, porque a tarefa de ontem foi bem complexa para mim, pelo menos. Aí hoje já seria outra, a gente já teria. E amanhã já seria outra, e seria bem cansativo. Tá, agora eu entendi bem a sua pergunta. Sim, pode falar? Tirando que se a gente atrasar um dia uma tarefa dessa é igual fatura atrasada de cartão, vira logo uma bola de neve.
É verdade, aquele efeito dominó, né? Que fica sobrecarregando. Bom, como é que eu posso expressar melhor? Quando a gente, por exemplo, vocês sabem andar de bicicleta, né? Eu acho que todos vocês sabem andar de bicicleta. Existe uma exceção ou outra de gente que nunca aprendeu a andar de bicicleta, né? Nunca teve a oportunidade, né? Mas eu tenho com certeza que todos vocês sabem, porque aprenderam ler e escrever, né? Muito provável vocês não lembram, né, ou esqueceram, ou acharam melhor esquecer da experiência, do processo de aprender a ler e escrever, né? Mas foi muito doloroso o processo de aprender a escrever. Depois, quando a gente aprende a ler, aprende a escrever, ou aprende a andar de bicicleta, parece que tudo fica fácil, né? Não. Mas não, o processo de aprender a escrever, de aprender a ler, é muito doloroso e difícil. E existe até, inclusive, a ansiedade dos pais, ou até dos professores, diante disso, né? Puxa, esse aluno está com dificuldade para aprender a ler, para escrever, né? Bom, onde é que eu quero chegar? É a questão do laboratório, né? Como no passado não existiam o laboratório, né, de prática docente, né? Se vocês teriam uma ideia, no passado, o estágio docente total tinha carga horária de 120 horas, né? Que a gente fazia em um semestre. Tá? Então, como no passado não tinha essa prática docente de laboratório, né? Só existia o laboratório esse que vocês estão tendo conhecimento há pouco tempo, no laboratório de ir para uma sala de experiências, fazer as medidas, só existia esse, né? E as pessoas já tinham na cabeça, né, as turmas anteriores, que o laboratório era esse. Tá? Com a chegada dos novos laboratórios docentes, né, o que aconteceu? Foi aberto um novo olhar, né? Mas, por enquanto, sabia que esse laboratório existiu. Não, aquele laboratório já existe, então a gente já sabe como. E com o tempo, isso foi se perdendo, né? Quando foram chegando as novas turmas não sabiam, por exemplo, que aquele laboratório mais obsoleto, mais antigo, já existia, né? E que esse laboratório de prática docente é recente, é novo, né? Daí o que isso significa, né? Para quem está na administração, já tem esse pensamento, não, mas esse laboratório todo mundo já sabe como é que funciona, não precisa explicar, né? A gente vai ter que explicar para eles o laboratório docente, né? Então, a gente acaba caindo nesse erro, né? Como se todos vocês já soubessem o significado do laboratório de, de, de medidas experimentais, né? E que eu não precisasse, ou que nenhum professor ou nenhuma coordenação precisasse explicar para vocês, né? Então, às vezes, a gente cai nesse erro, a gente esquece de se colocar no lugar do aluno, né? Então, realmente, eu consigo entender a, a sua pergunta, né? A sua inquietação, né? Mas, realmente, como eu já tinha na minha cabeça que todo mundo já sabia o conceito de laboratório, eu não preciso explicar. Não, eu já sei, ele já sabe como é que funciona um laboratório, né? Ele já sabe que esse laboratório docente é diferente do laboratório de química, de física, de biologia, de engenharia, de laboratório de informática, né? Então, é um erro que a gente acaba cometendo, às vezes, por esquecer de se colocar na posição do aluno. Então, é bastante aceitável o seu ponto de vista, né? Eu aproveito e agradeço muito pela oportunidade de poder esclarecer isso para vocês, senão vocês vão ficar com aquela ideia errada. Puxa, e agora, né? A gente foi explicado que o laboratório é desse jeito, e chega aqui, é uma coisa completamente diferente, não tem nada a ver com laboratório, né?
Então, realmente, bastante válido esse ponto de vista expresso, né? Que a gente pudesse deixar claro para todo mundo, tá? Talvez, né, é difícil, a gente teria que procurar a Pró-Reitoria de Ensino para fazer uma programação, né, ou até mesmo trocar o nome da disciplina para que sair para que fique claro, né, para cada um de vocês, o verdadeiro significado do laboratório de prática docente e do laboratório de medidas experimentais, tá? Então, mais uma vez, fico muito agradecido pelo ponto de vista, né, que eu ainda não tinha me atido com vocês, tá? Pessoal, mais alguém quer fazer algum comentário só para a gente fechar antes Professor, de falar sobre a professor, disciplina? Sim. eu gostaria... Está me escutando? Eu gostaria de perguntar ao senhor em relação às atividades. Foram passadas N atividades, e eu queria saber do senhor quando é que o senhor vai nos dar esse retorno, essas atividades corrigidas, porque eu acessei meu cigarro e até então não tive um retorno, se eu acertei questões, se eu errei questões. Eu precisava desse feedback, até mesmo para a questão de eu melhorar, né, a minha aprendizagem. Então, eu queria saber do senhor, se já tem uma data de quando possivelmente o senhor irá entregar esses resultados dessas atividades? Bom, referente à disciplina anterior, né? Como a gente tinha programado, né? A gente faria as atividades, divulgaria os resultados, passaria para outro bloco de atividades, divulgaria os resultados, e assim sucessivamente. É assim que funciona, ou pelo menos assim que deveria funcionar, né? O que aconteceu? Devido a essa variada situação que causou o atraso de vocês, né, de alguns colegas, por exemplo, devido à internet, não funciona direito o cigarro, esse sistema de depositar o arquivo, né, não vai, né, não anexa, o arquivo ou o sistema aguenta apenas um tamanho, né, suficiente, se passar daquele tamanho, ele não aceita. Né? Então, devido a esse problema todo e outros que foram muito expostos para vocês, o que aconteceu? Né? Nem todas as atividades foram entregues, né? E ainda algumas atividades ainda estão sendo entregues. Né? Então, normalmente, como é que eu faço? Eu divulgo os resultados, né, parciais, quando as atividades são entregues, daí faço toda a análise, né, faço as correções, daí entrego para vocês. Mas quando tem atividade faltando, né, até mesmo para eu fechar os gráficos, daí o que acontece? Eu tenho que corrigir tudo de novo, né, porque eu preciso analisar individualmente de vocês, tá? Porque o que pode acontecer? Tá, eu passo a avaliação, daí todo mundo faz direitinho, né? Assim como tem acontecido, tem colega de vocês que eu passo a avaliação, a atividade num dia e já responde no mesmo dia, né? Já entrega direitinho, mas esse colega acaba sendo prejudicado quando alguém entrega atrasado, né? Daí o que acontece? A pessoa entrega atrasado, mas eu vou corrigir, ele pegou uma atividade que ele copiou de alguém que já fez, né? E isso fica injusto para quem já entregou a atividade. Daí o que eu faço? Eu tenho que corrigir tudo de novo, né? E fazer toda a avaliação individual para evitar que isso aconteça. Porque acaba sendo injusto, por exemplo, alguém entregou uma atividade incompleta, né? Porque não deu tempo mesmo, mas ele fez uma boa quantidade de atividade. Daí, outra pessoa não entregou nenhuma atividade, né? Daí tem que reabrir de novo o sistema, porque aconteceu um atraso. Ele vai ter que entregar a atividade, daí entrega a atividade completa, daí fica injusto para quem já entregou, né? Que teve algum tópico faltando. Então, a gente tem que parar, reabrir a oportunidade para aqueles que já entregaram, revejam se precisa atualizar as atividades, reenviem novamente, e a gente novamente pega o processo e vai corrigindo individualmente, um por um.
né? Então, é isso que fez atrasar um pouco, tá? É mais a questão do sistema que acabou atrasando a gente, né? E algumas outras situações que foram identificadas, né? Então, a gente quer fazer a avaliação individual para verificar o quanto foi absorvido, né, de aproveitamento para vocês, tá? Mas não se preocupe que... Bom, eu espero que eu não precise abrir novamente as atividades, mas se abrir não tem problema também, né? Para mim não é problema eu ter que corrigir mais de 3 vezes, né, a mesma avaliação, né? Mas, fechando todas as avaliações, desde que ninguém tenha mais nenhuma dificuldade, né, a gente vai divulgar as atividades de vocês. A gente não quer que vocês sejam prejudicados, né? Pelo contrário, a gente quer que vocês corrijam onde os erros foram apontados, tá? Então, é isso. Não se preocupem que eu estou avaliando, eu estou fazendo levantamento e assim que a gente terminar de coletar todos os dados, eu vou divulgar para vocês tomarem conhecimento. Se houver necessidade da gente reparar as atividades, não se preocupem que a gente vai fazer isso, embora a nossa disciplina já tenha finalizado, né? Mas isso não significa que a gente tenha tempo hábil para fazer as devidas reparos e correções, tá? Tudo bem? O senhor tem uma previsão dessa data para a divulgação desses resultados? Sim. Eu já queria ter divulgado antes, né? Mas como ainda aconteceu um problema recente, alguns problemas recentes, com alguns colegas que não conseguiram enviar atividade, né? Que tinham feito, não enviaram, mas não funcionou, parece que não passou, ficaram com notas faltando. Mas, assim, é muito provável que essa semana vocês já vão ter os resultados já em mãos, tá? Bom, vamos falar agora sobre a nossa disciplina atual, né? Se vocês quiserem interromper a qualquer momento, vocês podem interromper sem muita dificuldade, né? Agora que os principais pontos a gente já esclareceu, já deixou em vista, né? Daí fica mais fácil da gente poder resolver e contornar esses obstáculos. Bom, a gente tem 5 atividades programadas, tá? A gente vai fazer o seguinte: é muito provável que vocês estejam em quantidade de 33 ou 35, por aí, né? Porque tem aqueles colegas que não estão matriculados oficialmente na disciplina por alguma dificuldade de choque de horário, de mudança e tudo mais, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tomar a seguinte estratégia, né? Essas 5 experimentos, nós vamos distribuir, né, em cada equipe, tá? Então, cada equipe vai ficar responsável de produzir o relatório de um experimento, né? Então, vocês vão ter que se reunir, né, distribuir as tarefas e realizar o experimento sorteado, tá? E a gente marca uma data para que vocês façam a entrega do relatório, né? Como a nossa disciplina vai até o dia 6, né? Eu não sei se é dia 6 ou dia 9, tá? Tem só dar uma conferida aqui. Como tem outras disciplinas simultâneas, as datas são muito parecidas. Então, a gente vai deixar para o nosso último dia da disciplina para a entrega dos relatórios, tá? Daí, o que vocês vão ficar responsáveis em fazer? Vocês vão se dividir em equipes e fazer o sorteio do experimento para cada equipe realizar o relatório, tá? Então, ainda hoje, né, eu vou deixar disponível lá no SIGA-A, né, o restante dos 5 experimentos, das 5 experiências, tá? Daí, dessas 5 experiências, vocês dividem em equipes, né,
e vocês vão fazer o sorteio para cada equipe pegar uma experiência para fazer o relatório, tá? Então, fazendo desse jeito, né, vai diminuir a sobrecarga de vocês, né? E, consequentemente, vocês também vão trabalhar em equipe, né, e vão saber distribuir as tarefas para cada membro da equipe e com isso, né, realizar a atividade no tempo previsto, tá? Então, dessa maneira, eu achei que é uma estratégia mais conveniente para a gente poder solucionar e contornar esse obstáculo que estamos enfrentando. Tudo bem, gente? Professor, vai ser equipe de quantas pessoas? Bom, daí vocês vão... Eu vou até contar uma historinha agora há pouco, né? Vocês vão ter que se distribuir, né, de uma maneira que seja um número médio, né, de componentes, né? Por exemplo, se vocês são 30, né, é por volta de uma média de 6 componentes por equipe, tá? Se vocês são 40, vai ser o quê? Por volta de 9 componentes por equipe, né? 5 vezes 9, 45, 5 vezes 8, 8 componentes por equipe. Então, é nessa matemática, né, e nessa aritmética básica que a gente vai utilizar para vocês redistribuírem as equipes com os componentes, o número de componentes. Não vão fazer que nenhuma outra turma, né, que a gente teve, que eram por volta de 30, 31 alunos, né? Daí um deles, né, um colega de vocês, né, colega nosso, é aquele colega que tem múltiplas deficiências, né? Tem dificuldade para visão, para ouvir, para falar, para andar, né? Daí chegaram comigo, né? Professor, a gente conseguiu dividir a equipe. Foi, fizemos 2 equipes, uma equipe de 30 e outra equipe de 1, né? Daí, claro, o rapaz que é deficiente vai ficar só ele na equipe, né? Daí ficou maravilhoso para todo mundo, né? Bom, não vão fazer isso, né? Não vão deixar desproporcional a equipe, não vão deixar uma pessoa para fazer a atividade toda, né? E também não vão deixar muita gente, né, na equipe de vocês sem participar da elaboração do relatório, tá? Então, procurem uma maneira adequada, né, de fazer as distribuições e deixar um número médio aproximado, né, de componentes por equipe. Como vocês são por volta de 30, 35, é muito provável que vocês vão formar a equipe de 5 a 6 componentes, tá? O modelo desse relatório é que nem esse que o senhor veio mostrou para a gente ontem? Isso, o modelo de relatório, ele não tem, eu não vou fazer a exigência do modelo oficial de relatório, porque nós não tivemos tempo hábil, e também eu não sei se isso foi visto na disciplina, na componente curricular de metodologia do trabalho científico, né? Então, na metodologia do trabalho científico, existe um tópico que você aborda os modelos de relatórios, né, de experiências de coleta de dados, né? Inclusive, tem vários livros disponíveis na literatura, né, tratando dessa metodologia de laboratório, né, do método científico, né? Mas como vocês já levantaram que não tem o conhecimento da componente curricular de laboratório de medidas em experiência, né, é muito provável que vocês não tenham abordado isso em metodologia do trabalho científico, tá? Então, não adianta eu exigir de vocês uma coisa que vocês não estão preparados, né? Então, isso é injusto. Eu pedi para você, não, eu quero um relatório, claro, um relatório vocês vão fazer uma capa, a contracapa, a folha de rosto, né? Vocês vão fazer, é obrigatório ter um sumário, né? Você vai ter que destacar os objetivos do laboratório, você vai fazer
a justificativa de fazer aquele experimento, né? Daí tem os tópicos a serem cumpridos, né? Você vai ter que detalhar a meta, né? Do onde vai chegar aquele experimento, né? A coleta de dados, a análise dos resultados, por último, a conclusão. Eu não vou exigir essa quantidade de coisa, né, se vocês não foram preparados para isso, se vocês não estudaram, né, se vocês não tiveram oportunidade, né, e consequentemente, né, vocês não tomaram conhecimento sobre isso. Tá? Então, o relatório que a gente vai fazer, que eu estou me referindo, né, é seguir aquele roteiro. Tá? Então, você segue o roteiro e você vai executando no roteiro. Tá? E elabora, né, aquelas tabelas quando houver, se for preciso fazer um gráfico, você faz, né? Mas de acordo com como está orientando no roteiro. Tá? Não vou ser exigente, né, com a elaboração de um relatório, obedecendo às regras que nós temos para a execução dele. Isso, talvez em um outro momento, né, muito provável, dependendo da carreira de cada um de vocês, né, é muito provável que em outro momento vocês vão ter oportunidade, né, de fazer relatórios conforme é exigido pelas regras acadêmicas e científicas. Tá? Por exemplo, tem alguns exemplos de colegas de vocês, né, que foram trabalhar em instituições de pesquisa. Né? Então, todo mês tem que fazer aquele relatório científico, né? Aquele relatório que tem aquelas regras, tem que submeter para avaliação de um órgão de fomento. Né? Então, eventualmente, talvez não nesse nível, mas no outro, ou numa pós-graduação, vocês vão ter oportunidade de elaborar um relatório conforme exigido mediante as regras acadêmicas. Tá? Aí o senhor poderia, então, mandar escrito uma imagem lá no grupo da disciplina, o que o senhor vai exigir, só para a gente ficar atento? Isso. O modelo que vocês vão fazer é aqueles que já constam, que vão, por exemplo, que constam na experiência passada e que vão ser disponibilizados para as outras experiências, né? Que é o roteiro da experiência. Né? Você só precisa preencher aquele roteiro. Tá? Não tem nenhum mistério sobre isso. Né? Só você seguir aquele roteiro e apresentar os dados, né, ou observações conforme o roteiro está exigindo. Você não vai fazer nada que está fora do roteiro. Né? Vou só seguir o roteiro. O roteiro pediu para a gente fazer essas medidas, a gente fez. O roteiro pediu para a gente calcular isso, a gente fez. O roteiro pediu para a gente, por exemplo, calcular, né, um erro, né, onde eu tiro o valor teórico e subtraio do valor experimental. E ainda faço a divisão do valor teórico e tem aquele resultado. Tá? Então, são essas recomendações que vocês vão precisar fazer. Tá? Se não vão, o que tiver no relatório, no roteiro, é o que vocês vão fazer. Não precisa de modelo específico. É o roteiro que vai estar presente lá no CIGAR é o suficiente para vocês seguirem e fazerem a coleta de dados. Tá? Ok, então, professor. Pessoal, alguém mais quer fazer algum comentário, algum ponto de vista, para a gente poder ter conhecimento e poder contornar esses obstáculos? Porque, por exemplo, tem coisas que pode ser que eu não saiba que vocês estejam passando. Né? Por exemplo, essa situação do laboratório, né, de laboratório pedagógico, né, do laboratório de medidas, né, eu não sabia que vocês não tinham conhecimento a respeito. Né? Então, essas situações é bom a gente expor para eu possa saber como lidar e resolver esses pequenos entraves. Tá?
Então, se alguém quiser fazer mais um outro comentário, alguma observação, um ponto de vista, fique à vontade, tá? Bom, pessoal, aproveitando, lembrando que o projeto pedagógico de vocês, em tempo, ele passa por atualização, tá? Então, é bastante louvável que essas demandas, né, vocês encaminhem para o representante, né, do discente de vocês, para que isso entre em discussão na pauta, né, para a gente poder atender ou que a gente consiga esclarecer para vocês esses detalhes que talvez nem todo mundo esteja a par, tá? Então, é interessante que vocês manifestem essas demandas para o representante discente e isso expor quando o projeto pedagógico for novamente atualizado, tá? Bom, pessoal, eu não sei se tem mais algum comentário, né, alguma observação a ser vista, né? Mas o espaço está aberto. Caso alguém queira complementar com algum pensamento, fique à vontade, tá? O espaço é de vocês. Eu acredito que foi bastante esclarecedor e esse momento que o senhor nos deu hoje foi muito importante para que a gente pudesse expressar nossas dúvidas e os nossos anseios. E sobre, voltando lá à questão do laboratório, as equipes já foram montadas e já está lá no grupo da sala. E a questão do sorteio, como é que vai ser? A gente, os assuntos, quais são os assuntos que tem disponível? Eu vou deixar disponível lá no Cigar. E aí vocês vão poder fazer os devidos distribuição de sorteios. Então, no caso, vai ficar com a gente a distribuição de sorteio. A cada equipe vai escolher. Isso, vou divulgar os demais experimentos. Tá. Mais alguém quer se manifestar nesse momento? É muito importante que cada um possa se expressar, entendeu? Se foi falado alguma coisa aqui que não concorda, ou então se está faltando alguma coisa, esse é o momento. Bom, pessoal, então a gente vai aproveitar, né, esse momento para encerrar a nossa participação no nosso encontro de hoje. Daqui a pouco vocês podem conferir lá no Cigar os demais experimentos que estarão disponíveis, tá? Daí, com o nome do tema, daí vocês vão atrelar cada experiência a uma equipe, tá? Então, a gente fica por aqui. Professor, Sim, Diego, pode falar. como o senhor já dividiu todas as equipes com todas as atividades, a gente ainda vai continuar tendo esses encontros no Meet pela manhã? Bom,
Para mim não tem nenhum problema. Eu vou continuar vindo aqui, né, e fazendo um breve comentário sobre os experimentos que estão disponíveis lá para vocês. Agora, se vocês acharem conveniente aproveitar esse tempo para trabalhar nos experimentos, fique à vontade, né? Eu não vou, como as tarefas já foram atribuídas, né? Eu não vou exigir que vocês agora venham todo dia aqui, tá, assina a lista de frequência, não. Vocês vão ficar responsáveis agora pela frequência dos colegas da equipe de vocês, tá? E vocês podem dizer, olha, fulano veio todos os dias, a frequência dele é 100%. Cicrano não veio nenhum dia, né? E até desistiu, então ele não teve frequência, tá? Então a responsabilidade de frequência do trabalho em equipe é de vocês, porque vocês vão programar o horário para vocês se encontrarem, pelo menos virtualmente, se reunirem, distribuírem as tarefas e fazerem as prestações de contas das tarefas delegadas, tá? Então, a parte de frequência está como responsabilidade de vocês, tá? Mas eu vou estar aqui, ó, tá? Vindo nos dias programados para fazer os comentários, né? E a respeito dos experimentos, tá? Como a gente tem feito na aula anterior, tá? Tudo bem, gente? Mais alguma pergunta, mais alguma questão? Bom, então a gente fica por aqui, né? Daqui a pouco vocês confiram lá no Cigarra, que vão estar disponíveis o restante das atividades, né? Desejo bom trabalho a todos, né? E até a próxima, gente. Lembrando que a data de entrega da atividade ficou para o último dia, tá? Então, um bom dia a todos e até mais.